A tortura é um método violento que é utilizado como meio de alcançar algo ou alguma coisa por meio de dor e sofrimento, utilizando de instrumentos desumanos. Na história, ouvimos falar de guerras civis com armas e bombas, e a tortura sempre foi utilizada como meio para conseguir o objetivo desejado, e ela é utilizada até os dias atuais. É uma prática cruel, por isso é combatida através de diversos instrumentos legais internacionais e nacionais, como declarações e constituições. Durante a Idade Média ou Idade das Trevas, que corresponde ao período que vai do século V até o século XV, as pessoas viviam sob duras regras religiosas e morais, e a Igreja Católica foi a maior responsável por aplicar duras penas a seus fiéis ou àqueles que se posicionavam contra os costumes e as crenças católicas. Além da igreja, reis e nobres faziam uso da tortura para resolver o que fosse de seu interesse. Neste vídeo vamos falar de alguns métodos de tortura que eram utilizados durante a Idade Média. Se você gosta desse tipo de assunto, peço que já deixe seu like e compartilhe. Agora vamos para o vídeo. O estripador de seios. Este método era aplicado exclusivamente para mulheres acusadas de bruxaria, aborto ou adultério durante a Idade Média. O objeto consistia em uma estrutura feita de ferro que conta com duas espécies de encaixe na extremidade de cada ponta. O torturador utilizava como uma espécie de pinça para mutilar a vítima. Há uma variação feita com tesouras, também aquecidas em brasas, conhecida como spider. Para os torturadores, esse aparelho era mais eficaz, pois as garras de ferro que se fecham nos seios ficavam acopladas em uma parede e o torturador puxava manualmente a vítima em direção contrária ao instrumento, para que os seios fossem mutilados simultaneamente. Os ferimentos eram intratáveis e as vítimas acabavam morrendo. Um aviso: se você for uma pessoa muito sensível, é melhor não continuar. O berço de Judas. O berço de Judas nasceu nas mãos do italiano Ippolito Marsili como uma forma de tortura leve, que tratava-se de um sistema para obter confissões que não permitia ao suspeito dormir, mas ao decorrer da história se transformou em um cruel aparelho de tortura. Era um método de empalação lenta, no qual as vítimas eram suspensas por cordas acima desse triângulo pontiagudo, sendo largadas em cima dele com força para machucar o ânus e as partes sexuais. A tortura podia durar por vários dias. A pera da angústia. Um instrumento idealizado e construído para cumprir um único objetivo, e seu nome nos revela qual é. Era utilizado para punir mulheres, pessoas que eram flagradas mentindo e principalmente homossexuais. A pera era um parafuso que se expandia até uma determinada abertura máxima, dilacerando o orifício em que se encontrava. No caso dos blasfemos, era colocada na boca, para puni-los por conta das mentiras. No caso dos homossexuais, eram introduzidos no ânus para que os réus sentissem a dor atribuída a essas práticas de sexo entre homens. Este método dava início à sessão de tortura. O burro espanhol. Um dos castigos mais cruéis de que se tem registro é o burro espanhol, no qual as vítimas eram colocadas nuas em cima de um aparelho que tinha formato da letra V invertida, com as pernas entreabertas. A ideia era fazer com que o peso da própria vítima cortasse seu corpo em duas partes.
Para deixar a situação ainda mais agonizante, os pesos eram amarrados aos pés das vítimas, forçando o corpo delas para baixo. O esmagador de crânios. O instrumento consistia em um capacete ligado a uma barra, onde era apoiado o queixo da vítima. Depois disto, o parafuso ia apertando o capacete, comprimindo a cabeça na vertical. O resultado era terrível, pois primeiro os alvéolos dentários eram destruídos, depois as mandíbulas, e se a tortura continuasse, os olhos saltavam das órbitas e o cérebro sairia pelo crânio despedaçado. Em estágios iniciais, o torturador poderia bater na estrutura de metal enquanto a cabeça da pessoa estivesse amarrada, fazendo com que os golpes ecoassem por todo o corpo de quem estava vulnerável. A roda de Santa Catarina. Ela era utilizada com o intuito de punir criminosos ou quem desacatasse a igreja. Esta ferramenta de tortura era feita de madeira onde os acusados ficavam presos. Ela girava a fim de quebrar os ossos do torturado, sendo o número de vezes definido por um tribunal. Às vezes a vítima caía sobre objetos pontiagudos e tinha seus membros quebrados enfiados nos raios das rodas para que a tortura pudesse continuar. Em alguns casos, a roda girava sobre uma fogueira. A roda ganhou este nome de Santa Catarina por razões históricas. De acordo com o relato religioso, a princesa Catarina era filha do rei Custos, governador de Alexandria. Ela era pagã, mas tornou-se cristã após a morte do pai, passando a morar em Sicília. Sua fama como pregadora chegou ao rei Maxêncio de Alexandria, que exigiu a renúncia de Catarina ao cristianismo. Ela afrontou a vontade de Maxêncio e acabou condenada à tortura na roda. Até então, o instrumento era conhecido simplesmente por esse nome. Um milagre fez com que a roda se partisse e Catarina sobreviveu. Enfrentou longo martírio até que fosse finalmente decapitada. O milagre da roda batizou o instrumento, por mais incrível que pareça. A empalação. Este método era utilizado antes da Idade Média. Podemos encontrar registro dessa prática como punição no Código de Hammurabi, desenvolvido no Antigo Egito, em 1772 a.C. Na Europa medieval, esta era uma prática comum de punição aos inimigos do reino. Geralmente, os prisioneiros rebeldes eram despidos e atravessados do ânus até a boca por uma estaca de madeira. Após a morte, eles eram expostos em um local onde seus compatriotas pudessem vê-los mortos e se sentissem intimidados. O caixão da tortura. O caixão da tortura era usado como sentença para crimes como blasfêmia e o roubo. Funcionava assim. As pessoas julgadas eram obrigadas a ficar dentro da cela móvel durante dias, até a morte. Extremamente apertadas, as gaiolas eram penduradas em praça pública para que sofressem a exposição ao sol e também para que os animais pudessem se alimentar da vítima enquanto estava viva. Há vários outros métodos de torturas que foram utilizados durante a Idade Média. Vale a pena lembrar que os valores e a cultura da época permitiam esse tipo de punição como meio de salvação daqueles que desviavam dos dogmas. Por isso e por muitas outras coisas, a Idade Média ficou conhecida como a Idade das Trevas. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só. Se você gostou,
deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.